agora sim está no perfil certo. Então aqui a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vou passar aqui o videozinho novamente, porque não estava passando certinho. E define. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. É, Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Então aqui para contextualizar, né, nós temos 3 peças orçamentárias, né, a LDO, que é a que a gente está falando hoje, que são as diretrizes, né, então as regras do jogo, as regras para você elaborar o orçamento anual, o PPA, que é para 4 anos, e também nós temos a LDO. Então aqui o que fala, né? Primeiro a gente tem as disposições preliminares, as metas e prioridades, o que vai ser prioridade, a organização, a estrutura do orçamento e disposições, entra por ali, e disposições finais. Então quais são os objetivos principais que tem na lei de diretrizes, né? Então aqui vai ser o que o orçamento para o ano que vem vai focar, né? Então, principal, a aplicação mínima obrigatória no ensino e saúde, né? Então 15% na saúde e 25% para o ensino, combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social, apoiar os estudantes na realização do ensino médio superior, então custear uma parte do ônibus, por exemplo, promover o desenvolvimento econômico do município, reestruturar e aprimorar continuamente os serviços administrativos, buscar maior eficiência arrecadatória, promover políticas públicas com foco em agentes específicos, né? Então população que esteja em situação de vulnerabilidade, ações que visem melhoria da infraestrutura urbana, também oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial, em especial à população carente, atuar no enfrentamento de surtos ou pandemias enquanto suas ocorrências se fizer necessário. Então aqui também a gente tem mais alguns objetivos, que é garantir a transparência da execução orçamentária, visando combater fortalecer o controle social, combater a corrupção.
Então, todo mês nós temos o portal da transparência, os balancetes, o que está sendo feito é tudo publicado já em tempo real no portal da transparência. Promover atos de eficiência, então melhorar a gestão de recursos públicos, a inovação, então buscar novas tecnologias, novas formas de prover os serviços públicos, ações de preservação do meio ambiente e também os objetivos da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Basicamente, então, o orçamento para o ano que vem, né, que vai ser feito, vai ser encaminhado até setembro, vai ter esses principais objetivos aqui. A gente tem as metas e prioridades na administração, então a gente tem as metas anuais, que é um anexo que tem, que é o que se planeja arrecadar, é uma meta de arrecadação com base na inflação, com base nos anos anteriores. Então também tem a avaliação das metas do exercício anterior, então o que foi executado no exercício anterior, elas são avaliadas, ver se é compatível com o que foi previsto ou não. Metas físicas atuais comparadas com as fixadas nos 3 anos anteriores. Então também vem um anexo junto à LDO que traz os 3 anos anteriores, o demonstrativo orçamentário de como foram os 3 últimos anos. Evolução do patrimônio líquido, né? Então também nos 3 anos ali do patrimônio da prefeitura, como ele foi aumentando. Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Então, isso daqui basicamente, né, a prefeitura vendeu algum bem, de alguma maneira, o que foi feito com esse dinheiro da venda de algum bem, algum ativo, né? Estimativa e compensação de renúncia de receita. Então, sempre que a prefeitura renuncia a alguma receita, né, ela deixa de arrecadar alguma coisa, tem que mostrar quanto ela está deixando de arrecadar e como que vai ser compensado, né? Geralmente, em regra, não tem renúncia de receita, né? A não ser, por exemplo, no refis, quando é feito o refis, a prefeitura ela tira os encargos, né? Tira as multas, tira os juros, mas a receita em si continua. Então, algumas coisas elas tira, né? Mas via de regra, inclusive no anexo, não foi prevista nenhuma renúncia de receita, né? Então, não renunciou nenhum tributo. O que se renuncia às vezes são alguns encargos adicionais, que nem no refis que eles fazem, eles tiram alguns encargos adicionais, mas o tributo em si, a receita em si, a prefeitura não renuncia, né? Porque o orçamento ele já é bem escasso. Também margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, né? Então, por exemplo, o pagamento de pessoal também vem mostrando ali quanto que vai aumentar, né? Por conta de reajuste. E também tem um anexo de riscos fiscais que mostra que pode comprometer o orçamento. Também são alguns anexos que vêm. Aqui também fala algumas questões referentes aos precatórios judiciais, né? Então, o precatório é qualquer condenação que um tribunal coloque contra a prefeitura, né? Alguma ação que a prefeitura perca e tenha que pagar algum valor, tem duas formas, né? Tem o regime especial, que hoje já está quase não tendo mais, que é um regime um pouco mais prolongado, e tem o regime geral também, né? Que tem que, se o precatório sair até a metade do ano agora, né? Ele é pago no ano seguinte, e se for na metade do ano do ano vai ser pago no ano seguinte e no próximo, né? Então aqui tem uma disposição na LDO que fala que se tiver algum precatório que tenha um montante superior a 15% de todos os precatórios, ou seja, um precatório muito alto, pode ser pago de maneira parcelada, né? Com redução de juros, justamente para evitar que a prefeitura fique sem recursos, né? Então uma previsão que sempre tem na LDO, questão de precatórios, porque questões de condenações judiciais, o Poder Executivo não tem como não pagar, mas se tiver algum precatório de valor muito alto, né, então um precatório com valor aqui de 15% da somatória de todos, ele pode ser pago 15% e depois pago de maneira parcelada, né, para justamente evitar de a prefeitura ficar sem recursos. O que a prefeitura pode fazer ainda com relação aos precatórios judiciais? Pode firmar parcelamento, né, então formalizado em juízo, né, então vai ser pago de uma maneira parcelada aqui, alterar a ordem cronológica do pagamento mediante prévia justificativa. Então, todo o precatório, né, que vai sendo feito vai havendo uma ordem cronológica, paga primeiro os mais antigos, né, e vai indo para os mais recentes. Mas dependendo, havendo uma justificativa ali, havendo comunicação ao Tribunal de Justiça e aceitação, pode ser feita essa alteração da ordem cronológica. E também pode promover o reconhecimento de dívida, desde que comprovada mediante acordo extrajudicial. Então, se tem alguma dívida ali, às vezes extrajudicialmente, sem entrar com processo, a prefeitura pode reconhecer que tem essa dívida e, havendo dotação, ela pode fazer o pagamento. Então, o precatório ele sempre vem dentro da LDO, porque é uma coisa que pode desestabilizar bastante o orçamento, porque
nunca se sabe os valores das condenações e, no caso, a prefeitura não pode se esquivar de cumprir com essas ordens judiciais de pagamento. Mas, se caso tiver valores muito altos, um precatório em si que seja muito alto, tem algumas possibilidades aí de evitar com que haja um desfalque no orçamento, né? Então, pode fazer esse pagamento parcelado, pode fazer um acordo ali, né? Às vezes, abatendo um valor, existem essas possibilidades também. Aí, para elaborar o orçamento, a gente tem 4 definições relevantes aqui, que é o programa, que é o que visa a concretização dos objetivos pretendidos, né? Então, os programas da educação, os programas da assistência social, depois a gente vai colocar alguns exemplos ali. Então, o programa que você objetiva fazer ali. A atividade vai ser um instrumento, né? Como que você vai alcançar esse objetivo de maneira a longo prazo. Então, o que você vai fazer para alcançar aquele programa relacionado à educação, aquele programa relacionado à saúde. E também nós temos os projetos, que é uma questão mais de curto prazo, então, que é instrumento de programação que visa alcançar um objetivo de programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, né? Então, enquanto a atividade ela é mais contínua, o projeto ali é uma questão mais limitada, que vai ser por um curto período de tempo ali, não vai ser durante todo o ano. Muitas vezes o projeto ali vai ser só uma parcela de tempo. E operação especial que quase não tem no orçamento, que é alguma despesa ali que não vai contribuir para a manutenção do governo, que não vai resultar em nenhum produto nem contraprestação direta. Então, por exemplo, aqui no PPA do Legislativo, tem o programa que é o processo legislativo, que é o nosso da Câmara, que foi feito lá em 2021. Né? Então, a justificativa, executar atribuições do Poder Legislativo, aí o objetivo, né, manutenção da Câmara, e nós temos alguns objetivos ali. Então, basicamente, o programa aqui é o processo legislativo, nós temos as justificativas e também alguns objetivos. E aí, dentro do orçamento, a gente vai ter aqui, por exemplo, a operação especial não tem, ela é zerada porque não vai gerar nenhum bem. Os projetos, por exemplo, como a gente falou, os projetos eles são temporários. Então, esses 80 mil, por exemplo, que foi feito para o orçamento desse ano, foi previsto uma obra, né, no caso, que a obra ela é temporária. Então, havia um projeto, por exemplo, de fazer uma segunda garagem na Câmara para acomodar o segundo carro. Então, pensou nisso, então colocou 80 mil no projeto, porque o projeto ele é temporário. A obra você faz ali e você termina. O restante, que é contínuo, né, que é durante todo o ano, vai entrar como atividade. Então, a grande maioria, se você pegar por cada setor, né, saúde, educação, a maioria só vai ter preenchido a atividade, que é o contínuo, que é o mais padrão mesmo. A operação em projeto, né, que o projeto que é temporário, só se for alguma obra, alguma coisa ali que não vai durar o ano todo. O que durar o ano todo for contínuo, ele entra como atividade. E aí você tem o total, por exemplo, da Câmara, né, total para esse ano, que ficou 2 milhões e 25, né? Esse aqui foi do ano passado para esse ano. Então, basicamente, os projetos eles são temporários, né? Uma obra, um investimento, e as atividades é de manutenção que tem sempre. Aí, para elaborar o orçamento, né? Na lei orçamentária não vai ter nenhum dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa. Então, a receita ela é sempre estimada, porque ela pode não se concretizar, e você vai fixar a despesa com base na receita que você estima, né? Então, você vê as receitas anteriores, coloca ali, né, a inflação e você estima uma receita. Claro que pode não se concretizar, pode haver inadimplência de tributos, mas você está estimando e com base na estimativa você fixa a despesa. Aí a despesa sim você vai executar aquilo que você planejou, né? Aí você vai ter o orçamento fiscal, que é o poder executivo e o legislativo, seus fundos e entidades. E nós vamos ter também o orçamento de investimentos de empresas que o município tenha capital social, no caso que nós não temos. E também o orçamento da Seguridade Social, que é a entidade de saúde, previdência e assistência social. No caso, quando a gente olha a lei orçamentária, a gente só vai ter dois, que é o orçamento fiscal, que é basicamente o poder executivo e o legislativo, e da Seguridade Social, que vai ser a saúde e a assistência social. A gente tem dividido quando chega o orçamento dessas duas questões aqui. Aí, alguns princípios para você fixar a despesa, né, estimar a receita. Então, austeridade na gestão de recursos públicos, né? O que é isso? Você sempre buscar gastar de uma maneira módica, né? Você evitar déficit orçamentário, modernizar a ação governamental, buscar meios de modernizar, equilíbrio orçamentário na previsão de execução orçamentária, então sempre buscar equilibrar as receitas e despesas,
discriminação da despesa quanto à sua natureza, né, far-se no mínimo por categoria econômica, então você tem que deixar bem esclarecido lá, você tem primeiro o mais abrangente, educação, depois você tem lá a função, que é a pessoal, depois você vai descendo e você vai especificando cada vez mais no que você vai gastar, né, o orçamento não pode ser muito genérico, você tem que ir especificando até a categoria econômica ali do que você vai gastar, né. No caso, a proposta vai atender a unidade, a diversalidade e a anualidade. Então, unidade por quê? Porque é um orçamento único, universalidade vai abranger todos os setores do município e anualidade porque o orçamento é anual, né? Então, na lei orçamentária vai vir dessa forma, tudo junto, porque é um orçamento único, e anual, que é para o ano todo. Não pode também assumir nenhum compromisso financeiro sem que exista dotação orçamentária, então não pode você autorizar algum gasto que não tenha dotação, né? Então precisa ter ali de qual dotação vai sair, se há dotação suficiente, e tem que aplicar no mínimo também 0,3% da receita em impostos para a proteção da criança e do adolescente, né? Então é uma obrigação legal também. Com relação à despesa de pessoal, então a gente sabe que o limite é de 54% para o executivo do orçamento, não pode exceder, e para o legislativo 6%, né? E quando atinge 95%, você chega no limite prudencial, que é quando você está quase atingindo o teto. Então, quais são os casos que você pode contratar mesmo atingindo o limite prudencial? Via de regra, você chegou no 95% do limite prudencial, né, com gasto com o pessoal, você não pode contratar mais ninguém, não pode ter nenhum adicional com o pessoal. Mas a própria lei de diretrizes orçamentárias traça algumas exceções, né? Então você pode contratar em situação de emergência ou calamidade pública, né? Então no Covid, por exemplo, quando ocorreu aquilo lá, né, havia previsão, situações que possam comprometer a segurança das pessoas, manutenção de serviços públicos essenciais, né, como a de saúde, implantação de serviço urgente inadiável, substituição de servidores por saída voluntária ou execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidades esporádicas, né, necessidades que vai ter de vez em quando. Então, com relação ao despessoal, né, tem os limites, via de regra chegou no 95%, você não pode ter um gasto maior, mas se estiver dentro de alguma dessas exceções aqui, você pode passar do limite prudencial para você não deixar a situação piorar em caso de calamidade, né, casos de serviços essenciais. Também pode ser contratado ou prorrogado mediante autorização de procedimento licitatório serviços contínuos. Você pode terceirizar determinados serviços contínuos que sejam indispensáveis a um bom desempenho de suas atribuições e cuja interrupção possa comprometer a continuidade de suas atividades e cuja contratação possa estender por mais de um exercício financeiro. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de natureza continuada, então, tipos de serviço que você pode fazer a terceirização, então, serviços de assessoramento, então, você contratar uma assessoria jurídica especializada, então, você pode, às vezes, contratar uma assessoria especializada para fazer um projeto do orçamentário, que é um serviço muito específico, uma assessoria especializada contábil também, manutenção da administração. Então, tudo que for ali bom desempenho das suas atribuições, atividades secundárias, você pode fazer a terceirização. Aí você tem que respeitar também os percentuais mínimos de aplicação, então 25% no ensino, 15% nas ações e serviços de saúde. Aqui, entrando na questão da proposta da lei orçamentária, a LOA em si, ela vai vir com a mensagem, vai vir o projeto, a tabela explicativa de receita e despesa nos últimos 3 exercícios. Também vai ter ali a lei orçamentária, o sumário geral de receitas por fonte de despesa, por categoria econômica, por fonte e respectiva legislação, e também o quadro de dotações. E ela tem que ser enviada até 30 de setembro. Então, se você pegar depois uma lei orçamentária do ano passado, por exemplo, tem uma tabelinha lá com todas as dotações, né, o que vai para cada setor, e a tabela cada vez mais ela vai sendo mais detalhada, né? Ela tem a tabela geral e tem a tabela por funções, subfunções, você pode cada vez detalhando mais se você quiser um orçamento mais detalhado. Aqui um pouquinho da reserva de contingência. Basicamente, essa reserva de contingência é uma reserva de emergência que a prefeitura precisa ter, que é até 0,5% da receita corrente líquida. Então, é um percentual ali que tem que ter justamente para casos emergenciais, né? Na proposta que, na verdade, é 2026, está errado aqui, que vai atender passivos contingentes. Esses passivos contingentes são eventuais riscos, né? Alguma coisa que seja inesperado. Então, tem que deixar um restinho ali, né? Para você ter uma reserva de emergência.
Aqui a própria lei fala o que seriam os passivos contingentes, né, o que seriam esses riscos do orçamento. Então, pode ser ações judiciais, trabalhistas, indenizações por desapropriações, devoluções de recursos conveniados, né, de algum problema. Bem, outros poderão causar danos ou perdas ou danos ao patrimônio da entidade ou comprometer as ações planejadas. Então, basicamente, esses riscos aqui, ações judiciais, desapropriações, você precisa desapropriar alguma propriedade ali para fazer alguma coisa, você tem que indenizar também. Então, é uma reserva ali de no mínimo 0,5% que a prefeitura tem que deixar dentro do orçamento, né? Aí, se for utilizar a reserva de contingência, vai ser feita por ato do chefe do Poder Executivo Municipal, observar o limite de ocorrência de cada evento. Na existência de déficits financeiros, saldo de reserva de contingência, cuja projeção indicar que não será objeto de utilização, poderá ser utilizado para a cobertura de outras despesas necessárias a regular o funcionamento do ente público. Então, vendo ali que não há necessidade de usar a reserva de contingência, ele pode ser utilizado para cobrir outras despesas. A lei autoriza também. Com relação a encargos de pessoal, a gente falou também que se não pode passar de 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. Se caso passar, a própria Constituição Federal tem uma série de medidas de gestão fiscal, né, que não pode contratar novos servidores, né, tem uma série de medidas que a própria Constituição estabelece, que são as chamadas medidas de ajuste fiscal. E também aqui com relação à substituição de servidores, né, quando a gente fala de que não entra como despesa de servidores, é a pessoal terceirizado e também a organização da sociedade civil, administração pública e convênio em quantidades filantrópicas. Então, o que você gasta, por exemplo, convênio com a Santa Casa, a maior parte do convênio para a Santa Casa vai para pagar o pessoal da Santa Casa, mas isso não entra dentro do orçamento da prefeitura. Por quê? Porque é uma entidade à parte, né, uma entidade sem fins lucrativos que não faz parte. Então, todo o pessoal da Santa Casa, por exemplo, da PAI, eventuais entidades que a prefeitura subsidia, uma boa parte que vai para o pessoal, não entra nessa conta da prefeitura, que são só os servidores efetivos e comissionados da prefeitura que entram na folha de pagamento, né? Então, esses repasses aqui para as entidades da sociedade civil não entram como despesa de pessoal. Aqui é uma autorização que o Poder Executivo e Legislativo fica autorizado a proceder à concessão de vantagens, aumento de remuneração, criação de cargos, empregos, funções, alterar a estrutura organizacional de carreira. Então, tudo isso aqui também todo ano tem na LDO que é autorizar. Né? Então, se você vai fazer um concurso público, por exemplo, para prover cargos, você precisa que a Lei de Diretrizes Orçamentárias te autorize a fazer isso. Então, conceder vantagens, instituir gratificações, aumentar a remuneração, você precisa que a LDO tenha essa previsão. E o Legislativo também, né? O Legislativo também pode se auto-organizar aqui, pode alterar a remuneração dos servidores do Poder Legislativo, pode criar cargos, pode estruturar carreiras. Então, todo ano vem isso daqui, que é justamente, né, autorizando a prefeitura, se porventura precisar fazer um concurso público, está autorizado a criar novos cargos, se for necessário, claro, desde com a respectiva lei, fazer reestruturação, então tudo isso precisa estar autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, então já fica autorizado tanto para o Executivo como para o Legislativo também. Aí a LDO também tem um capítulo sobre a previsão de receitas tributárias. Então, o Poder Executivo ele pode também enviar algumas questões para atualização da questão tributária. Na prática, isso é pouco feito, porque, né, você fala em aumentar tributos, a população já não acha muito interessante, né? Mas pode ser enviada uma atualização do Código Tributário, pode ser feita uma revisão de taxas, a ver se o custo das taxas realmente está adequado, atual, atualização da planta genérica de valores. O que é isso? O IPTU, né? Para você cobrar o IPTU, é feita uma planta genérica de valores por zoneamento, né? Cada zona ali vai ter um valor específico, geralmente do metro quadrado, né? Então, pode ser alterado ali a planta genérica também, de acordo com o IPCA, e também demais matérias relativas à legislação tributária. Então, toda essa questão tributária, né? O Poder Executivo está autorizado a promover as devidas adequações que precisar no ano seguinte, aqui 2026. Com relação à estimativa de receita e despesa, então, como que a gente vai estimar a receita para o ano que vem? A gente vai tomar por base o índice de inflação nos últimos 12 meses
é a tendência, o comportamento da arrecadação municipal mês a mês. Então, vai ver como que foi a arrecadação no ano passado, vai ver quais são os tributos que vão ser devidos nesse ano pelos contribuintes e fazer o cálculo com o IPCA, né? Então, a gente vê quanto arrecadou no ano passado, faz a soma de tudo que vai ser devido pela prefeitura, com base no que eles têm da contabilidade, e coloca o IPCA, né? Claro que aí pode entrar outros recursos, pode entrar emendas parlamentares, pode entrar outros convênios, que aí eles vão abrindo os créditos adicionais, né? Então, eles abrem os créditos suplementares para suplementar alguma dotação ou um crédito especial, né? Então, por isso que ao longo do ano vai vindo projetos para a Câmara de abertura de créditos, porque geralmente são receitas ali que não foram previstas, mas que acabou chegando, né? Então, emenda parlamentar, conseguir algum convênio, são coisas que não eram previstas, mas que veio, então, abre o crédito para colocar dentro do orçamento para poder utilizar. Então, na estimativa da receita deverão ser consideradas ainda a modificação da legislação tributária, incumbindo a administração, né? Então, a administração tem que ver as taxas como que está, a adição da planta genérica, tem que ver a expansão do número de contribuintes, a atualização do cadastro imobiliário fiscal e a alteração da legislação tributária federal. Então, para fazer também um cálculo de quanto que vai arrecadar, eles podem ver também, né, quantos imóveis que tem que devem IPTU, qual é o valor de IPTU de cada imóvel que tem, do repasse de PVA também, tudo isso, todos esses dados que eles têm lá, eles conseguem fazer uma estimativa também para o que vai ser arrecadado, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de estimar a receita, né? Tem que ver ali o que se planeja arrecadar de tributo, que os tributos do município é o IPTU, é o ITBI, e nós temos também a CIP, né, que é a iluminação pública, fora a parte de outros tributos do Estado, né, da própria União também, que vem repasses de outros tributos, né. Então, tudo isso é levado em conta na hora de fazer a estimativa de receita. Com relação à concessão de incentivos fiscais, o município pode conceder incentivos fiscais para o desenvolvimento de atividades da área social, cultural e de esporte mediante leis específicas, através de regulamentação e implantação de fundos municipais. Então, com o objetivo de estimular o crescimento da receita tributária, poderá o Executivo encaminhar projetos de lei concedendo incentivos ou benefícios fiscais de natureza tributária ou não, cujos valores não serão considerados na previsão de receita na Lei Orçamentária para a vigência de 2026, não afetando. Então, algum benefício fiscal ali que você às vezes vai isentar algum benefício, como nós temos, né, o PVA isento para PCD, algo nesse sentido assim. Mas lembrando que sempre que for ter alguma renúncia de receita, né, algum incentivo, a prefeitura precisa saber quanto que ela está deixando de ganhar e quais medidas compensatórias ela vai fazer para poder implementar isso na prática, né? Então, quando vai ser concedido algum incentivo fiscal, né, alguns municípios colocam IPTU verde, por exemplo, para as pessoas que não poluem o meio ambiente, um desconto. São ideias interessantes, mas tem que fazer todo esse cálculo para ver se realmente vai ser viável economicamente. Você tem que saber quanto você está deixando de ganhar, como por exemplo do Refis, vem o cálculo de renúncia de fiscal, e você tem que ver o que você está prevendo ali para compensar essa perda de receita, né? O que você vai fazer para compensar esse tipo de perda. Que basicamente aqui é a questão do equilíbrio de receitas em despesa, né? Então, a elaboração do projeto, a aprovação e execução de lei orçamentária serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário, necessário para garantir o equilíbrio financeiro da administração municipal. O que é isso basicamente, né? Então, você tem que sempre buscar o superávit, buscar que as receitas sejam maiores que as despesas, sempre tem que estar monitorando ali como que está o fluxo das receitas da despesa. Na existência de déficit financeiro, deve o anexo das metas fiscais propor superávit de execução orçamentária para liquidar, ainda que gradualmente, a dívida de curto prazo. Então, se o município for ver que ao longo do ano ele está se endividando, tem que fazer um anexo, um plano ali para ir pagando a dívida gradualmente para evitar que ela fique muito maior e aí não consiga arcar com as despesas, né? Sobre o princípio do orçamento do equilíbrio, aquela proposição se materializa no campo da despesa por reserva de contingência, equivalente ao desejado o superávit orçamentário, que é justamente aqui quando a gente tem uma despesa muito maior que a receita, o executivo, o legislativo pode fazer a limitação de empenho. O que é um empenho em si? Né? Um empenho você vai separar aquela dotação. Então, se eu fecho um contrato anual ali de R$12.000, com 12 parcelas
de R$ 1.000, geralmente a prefeitura já empenha os 12 mil. Por quê? Porque aqueles 12 mil, mesmo que eu vou pagar R$ 1.000 por mês, eu sei que no ano todo eu vou gastar os 12 mil. Então você empenha os 12 mil reais por mês e vai liquidando e pagando no ano. Então muitas vezes, né, a pessoa entra lá e vê que foi empenhado um valor muito maior do que tem na receita, mas é porque geralmente a maioria dos empenhos já são feitos de maneira anual. Então, se fecha o contrato anual, geralmente a contabilidade já empenha o contrato todo. Porque mesmo que você vai pagando mês a mês, você já vai separar, você já vai ter ciência que naqueles 12 meses você vai ter aquelas parcelas, então aquele valor já fica, digamos, separado ali. Mas se for ver que ao longo do tempo, né, não está tendo a receita suficiente para cobrir as despesas, a prefeitura pode limitar o empenho. Então, obviamente não vai fazer novas dívidas, que é justamente o que fala aqui, né? Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas e resultados estabelecidos no anexo das metas fiscais, o Poder Executivo fica autorizado a proceder mediante decreto à limitação de empenho das dotações orçamentárias e de movimentação financeira, calculado de forma proporcional à participação dos poderes no total das dotações iniciais constantes na Lei Orçamentária de 2026, que é também o Legislativo também tem que limitar um empenho, então, né, evitar de fazer novos contratos e buscar preços melhores, né, então ver o que é menos essencial para poder fazer essa limitação, né. Ah, tá, tô terminando já. Aí exclui-se da questão anterior as despesas obrigatórias, né? Claro que você não pode, por exemplo, limitar o empenho de pagamento de funcionários, então isso exclui das despesas obrigatórias, né? Então, basicamente aqui é a mesma coisa também, né? Primeiro, quando eu for limitar o empenho, eu tenho que primeiro limitar as despesas de investimento, que são as obras, esses investimentos mais complexos. É a primeira coisa que eu vou limitar. Primeiro, eu vou gastar nas despesas correntes, né? Que é justamente aqui que fala, né? Estabelecer o contingenciamento, obedecido à seguinte ordem. Então, primeiro eu contingencio as despesas de investimento, então eu vou evitar fazer novas obras, vou evitar iniciar novos projetos e vou buscar manter os projetos que eu já tenho, né? Também, como nós falamos, não vão ter limitação de empenho, o que for de obrigação constitucional, então os 15% da saúde, os 25% da educação, o pessoal, são despesas obrigatórias, eu não posso fazer esse tipo de limitação. E aí, fazendo essa limitação, vai ser enviado cópia do decreto ao Legislativo, que o Legislativo também vai ter que fazer proporcionalmente a sua limitação. Aqui, sobre as transferências das entidades sociais, está terminando já. Para você poder fazer um repasse a uma entidade social, né? Você tem que atender alguns dispositivos, né? Tem que ter ações gratuitas de atendimento ao público, pelo menos 50% para a entidade beneficiada. Aí a formalização para você repassar tem que ter uma manifestação expressa do setor técnico da assessoria da prefeitura. A entidade tem que comprovar que ela está regular e certificação de a entidade junto ao respectivo Conselho Municipal, quando houver, né? Então, o Conselho Municipal da Saúde, por exemplo, certificando que a Santa Casa está dentro dos padrões. Fora que você tem que ter uma lei específica aqui, né, que é a lei que vem das subvenções das entidades, né? Então, você faz um termo de colaboração, um termo de fomento, então o poder público vai repassar algum valor, e no anexo 1 da lei, no dia até da audiência pública da FAB, ela passou, depois também vai ficar disponível o que foi previsto para cada entidade, né, a partir do ano seguinte, das entidades. E basicamente é essa questão aqui, né? Então vai ter a lei específica, abertura de crédito, e a formalização da autorização está condicionada ainda à manifestação do setor técnico. E no caso aqui, a transferência vai estar condicionada prioritariamente à despesa de correio, de custeio, incluindo pessoal, encargo social e demais despesas pretéritas que prejudicam o regular funcionamento da entidade. Então, quando for fazer um convênio com a Santa Casa, com a PAI, com a Asilo, por exemplo, vai privilegiar a manutenção da entidade. Primeiro, a gente vai tentar manter a entidade em si. Se sobrar verba, aí faz uma obra, amplia, mas esses repasses têm que privilegiar a manutenção em si. Claro que se sobrar uma verba, aí sim pode fazer melhorias, pode ampliar, mas, em via de regra, tem que ser da manutenção. Então, aqui com relação ao parâmetro financeiro,
Então vai ter um cronograma mensal de desembolso, que é até o dia 20 de cada mês, que basicamente é onde repassa do 10º da Câmara. Até 30 dias do encerramento do bimestre, o executivo tem que publicar o relatório bimestral resumido, que eles publicam no jornal, tem no site também, né? Também, ao final de cada quadrimestre, vai ser feito o relatório de gestão fiscal, que é o que é feito aqui na Câmara, né, da audiência pública das metas quadrimestrais. E também são enviados ao Tribunal de Contas, a gente tem a Aldesp também que envia, então tem toda essa questão de prestação de contas, né? Se for iniciar um novo projeto, tem que ter já contemplado os projetos que estão em andamento, né? Então os projetos que estão em andamento têm que estar totalmente atendidos para você poder iniciar um novo projeto. Aí as despesas que são consideradas irrelevantes é até R$ 100.000 para o ano todo, e para o mês até 10%, que é R$ 10.000, né? Então essas despesas são consideradas irrelevantes, não que não importem, mas que tenham um critério, um rigor menor de prestação de contas, né? Dos restos a pagar também. Então basicamente o que não foi pago durante o ano vai ficar para o ano seguinte, né? Você tem um limite ali que você pode utilizar de restos a pagar. E as exposições finais, né? Então basicamente a abertura de créditos pelo Poder Executivo, né? Então ele pode abrir crédito adicional até 15% do total da despesa. Então ele pode fazer remanejamento de ficha, né? Que é transferência de categoria econômica, esse remanejamento, né? Também a Câmara pode fazer isso. E basicamente, se não for aprovado aqui o projeto da lei orçamentária, vai ser utilizado com base a lei orçamentária desse ano, né, abrindo crédito, né, caso ela for rejeitada por algum motivo, a lei orçamentária não passar, né, for rejeitada, não for aprovada dentro do prazo. Aqui são os anexos que tem na LDO, depois fica disponível, né, então tem os repasses, tem as despesas, as metas, a evolução do patrimônio líquido, a estimativa de compensação de renúncia de receitas, riscos fiscais, então tudo isso fica anexo ali à lei orçamentária, né? Que pode ser consultado lá no site. Então basicamente é isso daqui, tá? Alguém tem alguma dúvida?